Então, a gente está iniciando o nosso encontro aqui. Hoje é uma aula extra para a gente falar sobre terapia de reposição hormonal com um super convidado especialista, o Dr. José Albino, que hoje atende em Florianópolis, Santa Catarina, que tirou um tempinho aí na agenda dele para vir dar essa atenção para nós, tá? Então, eu vou pedir para que o nosso convidado se apresente. A gente vai rodar da seguinte forma. Primeiro, a gente tem uma explanação do Dr. José Albino e depois a gente entra com interação para perguntas, dúvidas que vocês tenham. Tudo bem? Joinha aí? Coloca um joinha só para eu ver se está todo mundo me ouvindo, me vendo. Legal, legal, legal. Então, vamos lá, deixa eu tirar aqui o doutor. Ó, pode abrir o áudio, doutor, e manda ver. Coloca aí, a gente já tinha testado anteriormente. Show de bola. Então, tá me ouvindo? Ouvindo super bem, super bem. Tá ótimo, tem uma chuvinha gostosa aí. Tem, Joinville, né? Amiga. Bom, então, como ela falou, eu sou endocrinologista, trabalho aqui em Florianópolis há mais ou menos 13 anos e minha formação foi toda em São Paulo, trabalhei lá durante 20 anos e há 13 anos mais um paulista aqui em Florianópolis. Já estamos aqui no consultório, trabalhando na clínica particular e dentro da área de endocrinologia eu trabalho muito com a medicina de estilo de vida, que casa muito com a Cláudia, que mudar a alimentação, atividade física, os pilares da medicina de estilo de vida, né? Então, eu começo já? Por favor, doutor, fica bem à vontade. Vamos lá. Então, vamos lá. Explicar para vocês, eu acredito que muitas coisas vocês saibam, senão eu não quero fazer também uma coisa assim muito superficial, mas também não quero muito nomes médicos complicados, que a gente acaba ficando mais confuso do que ajudando. Tá, né? show. Então, primeiro eu queria definir a menopausa. A menopausa, na verdade, é um evento, ela não é um período. Né? É a data da última menstruação. Assim como a primeira também tem um nome que chama menarca, que acontece entre os 8 e até os 18 anos, a menopausa é o período da última menstruação. Então a gente considera que você parou de menstruar, espera um ano, depois de um ano a gente pode dizer que aquela foi a última, então a gente chama ela de menopausa, que acontece na mulher em torno dos 50 anos, mas pode ser desde os 40. Eu tenho a paciente mais velha que eu tenho, está com 56 anos, que eu saiba, que entrou em menopausa. Mas, em geral, 48, 50 anos é o normal. E abaixo de 40 anos, a gente chama de menopausa precoce. Quer dizer, aí já está um pouquinho fora do normal e a gente precisa investigar por que ela teve essa menopausa precoce. O período entre um pouquinho antes da menopausa, da última menstruação, e o período depois a gente chama de climatério, embora a gente acaba, pelo uso popular, chamando menopausa de climatério. Então, quando estiver falando menopausa, vou estar falando de climatério, que fica mais fácil. Mas, tecnicamente, é isso. E como é que a gente faz o diagnóstico de menopausa? Tá? Então, a paciente tem os sintomas clínicos característicos da menopausa, né, que vocês acho que devem estar bem cientes, começa primeiro com uma alteração da menstruação. Então você vinha com o ritmo de menstruação e ele altera. Ou aumenta os dias, ou aumenta o fluxo, ou diminui, ou espaça, ou fica mais frequente. E começa a ter os outros sintomas, né, característicos, como as ondas de calor, que normalmente é causado por um fogacho, que vai daqui para cima. Né? Tem as sintomas, principalmente emocionais, né, de depressão, alteração, irritabilidade. O sono fica muito afetado, porque as ondas de calor acabam dando no meio do sono, isso interrompe o sono, isso cansa, irrita. Né? Você tem uma diminuição do libido, diminuição da lubrificação vaginal, e uma queixa que elas falam muito assim, eu envelheci. Então ela olha no espelho, minhas rugas aumentaram, né? Eu estou sentindo mais velha. Né? E aí, nessa procura, a gente vai fazer alguns exames para ver. E uma coisa muito interessante, que é uma curiosidade, você tem que afastar gravidez. Então, às vezes, o pessoal fica meio chocado. Eu, desses 30 anos, eu já tive 3 pacientes que foram tratar de menopausa e estavam grávidas. Né? Então, a gente sempre tem que afastar a gravidez quando há uma parada na menstruação. E através de exames de sangue a gente consegue também fazer o diagnóstico, alteração dos hormônios que a gente consegue ver.
O que a gente às vezes não consegue ver, tem alguns pacientes que vão no consultório e vão falar assim para mim, doutor Albino, quando que eu vou entrar em menopausa? Então isso a gente não consegue definir, né, com uma antecedência, embora a gente possa perguntar, né, se perguntar para sua mãe, mais ou menos quando sua mãe entrou, acompanha, mas não é isso, não é uma verdade absoluta. Então, às vezes fica difícil a gente prever quando a pessoa vai entrar em menopausa, principalmente se ela quer engravidar, se ela quer ter filhos. Então, é muito difícil de você fazer uma previsão, tá? Bom, depois que fez o diagnóstico, né, entender que a menopausa não é uma doença, na verdade, isso é normal, todas as mulheres têm. O que acontece na menopausa é que há uma queda na produção dos hormônios pelos ovários, que são as glândulas que ficam bem baixo do lado do útero, e eles começam a diminuir a produção. Os hormônios que a gente produz, que são 3, os hormônios femininos e os andrógenos, que a gente chama, né? Os hormônios esteroides, a gente produz, tanto os homens quanto as mulheres, produzem 3 hormônios, que é o estradiol, os estrógenos, o estradiol é um dos mais importantes, a testosterona e a progesterona. Só que os homens têm 20 a 40 vezes mais progesterona, opa, alguém caiu aí. Já voltou, doutor. Né? Voltou. Pode continuar. Então, os homens produzem 20 a 40 vezes mais testosterona que as mulheres, e as mulheres produzem 20 a 40 vezes mais estrógeno que os homens, porque são mulheres. Mas, tanto o homem quanto as mulheres têm os 3 hormônios. E a suprarrenal, que é uma glândulazinha que fica em cima do rim, ela também produz esses hormônios. E quando há uma queda brusca na menopausa pela produção dos ovários, a glândula suprarrenal ela acaba compensando. Então você tem uma queda brusca e tem aquelas ondas de calor, mal-estar, solidificação, mas isso passa e a pessoa fica bem e ela consegue ter a relação, lubrificar e não ter as ondas de calor. Teve as ondas de calor, mas passou. As ondas de calor e a lubrificação são os 2 sintomas assim, melhores para você ver a dosagem dos hormônios e também se está melhorando dos sintomas. Esses 2 sintomas são os que mais rápido acabam melhorando, não é? Então, entender que a menopausa não é uma doença, é algo normal, todas as mulheres vão passar por isso, ao menos que morram antes, né? Mas todas vão passar. Então, é normal e fisiológico. E uma boa parte dessas mulheres sofrem muito nesse período, com essa queda brusca de hormônios. Então, elas têm ondas de calor, esses sintomas que acabam dificultando muito a relação dela com ela mesma, com o marido e dificultando a vida social mesmo dela, não é? Então, a partir do momento que a gente fez o diagnóstico, né? Então, a gente vai ver qual é o tratamento, como é que nós vamos tratar essa pessoa. Então, eu tenho uma paciente que veio recentemente e me perguntou assim, doutor Albino, qual é o tratamento mais natural para a menopausa? Então, um tratamento mais natural que a gente tem para a menopausa é você voltar a ter aqueles níveis hormonais que você tinha antes de ter a quebra, essa queda brusca dos ovários, e em vez de a gente fazer uma queda muito brusca, a gente vai achatar a curva, a gente vai fazer essa queda mais suave, melhorando os sintomas e dando tempo para a suprarrenal se adaptar. E quanto é o tempo disso? Né? Isso depende muito de cada pessoa. Por isso que o tratamento da menopausa é muito personalizado, porque depende muito de cada mulher. Tem mulher que pode ser um período de 1 ano, pode ser de 5, pode ser de 10, pode ser de 20 anos. Não é? Então, esse início do tratamento, né, vai depender muito também da idade da paciente. Nós temos uma janela de oportunidade, que a gente diz, que é o período ótimo para você fazer a reposição dos hormônios, que é nos primeiros 10 anos da menopausa. Não é? Então, depois da data da última menstruação, nós temos aí 10 anos, que é o período ótimo para você iniciar. Então, você pegar uma pessoa de 74 anos que nunca usou hormônio, é muito complicado você começar a fazer o tratamento com ela nesse período. Então, a gente vai começar
no período já ou antes de ter a última menstruação, né? Ou depois que ela teve a última menstruação, e aí a gente vai fazer a reposição em quais pacientes? Nos pacientes que realmente estão com sintomas, que estão sentindo, está prejudicando o dia a dia dela. E quando você faz a reposição, é nítido a resposta dos pacientes falarem assim: doutor Albino, eu sou outra mulher, ou tirou com a mão. Então, a grande maioria das pacientes vão ter um benefício relativamente rápido, e como na medicina nem todo mundo é igual, algumas pacientes acabam tendo um pouco mais de dificuldade de você fazer o ajuste da dosagem e fazer principalmente o ajuste da relação entre o estrógeno e a progesterona. Então, quando você repõe o estradiol ou o estrógeno, você vai melhorar aquele sintoma das ondas de calor, vai aumentar a sua mama. Só que isso pode dar como efeito colateral a dor. Você começa a ter dor na mama ou aumento dos cistos. E quando você começa a aumentar a progesterona, você começa a diminuir essa sensação de dor, de inchaço ou de dor na mama, né, principalmente. Né? Então, você tem que fazer um equilíbrio entre a dose que você dá de hormônio de estrógeno para você melhorar as ondas de calor, aumentar a mama, e ao mesmo tempo você tem que dar a progesterona para que você diminua os efeitos colaterais dos hormônios. Então, você precisa balancear esses hormônios. Então, às vezes, você tem um pouquinho de dificuldade de acertar. E o terceiro hormônio que a gente acaba repondo também é a testosterona, que a gente também vai acompanhando. E no acompanhamento, a gente normalmente acompanha pelos sintomas clínicos, né, principalmente as ondas de calor e a melhora da lubrificação vaginal, né, que ela começa a ficar, não está tão seco. E aí, os hormônios são dosados no sangue para a gente ver se eles não estão estourados, se os valores não estão muito altos, né, que a gente não está dando demais, né, além da clínica, né? Então, a gente vai sempre trabalhar com a dose menor possível, que ela melhora os sintomas, e aí você tem um grande benefício na qualidade de vida dessa pessoa. Então, acho que assim, o mais importante é isso, a qualidade de vida. A pessoa se sente muito melhor, né? Além de todos os outros benefícios que você tem da reposição do hormônio, né? Além dos ossos, que os ossos são bem prejudicados com a falta de hormônios, né? Você acaba tendo uma melhora, essa perda de massa óssea que a gente não vê no primeiro momento, mas vai ser algo que vai melhorar depois de 2, 3 anos e vai evitar também a perda. Outra coisa que às vezes a gente não vê é a melhora da parte cardíaca, né? O coração também, a proteção das doenças cardíacas, elas também aumentam bastante. A gente sabe que o homem, em geral, tem mais infarto que a mulher até o período da menopausa. Depois da menopausa, a mulher acaba tendo tanto risco de infarto quanto o homem. Então, essa proteção, que é o estrógeno que dá, acaba se perdendo. Então, quando você faz a reposição, você também melhora essa proteção do coração, que a gente chama, né? Das doenças de pressão alta e de infarto e derrame, né? A chance de ter derrame e infarto. Ô, doutor, Oi? posso fazer só uma observação aqui? Tudo isso que o doutor está falando é bem interessante para as mulheres, falando da terapia de reposição hormonal bioidêntica, né? Então aí é o detalhe, né? Isso, que eu Então, acho que é todo o diferencial, né? A não bioidêntica, né? Ela tem esses benefícios também, né? O que Mas aconteceu o que eu acho que assim ficou assim uma questão muito forte para as mulheres, né, ficarem. Esses dias eu vou dar um relato aqui de uma paciente minha que entrou em contato comigo e estava desesperada porque a médica tinha orientado a reposição hormonal, né, terapia de reposição hormonal. E aí ela falou: nossa, Cláudia, eu não queria, tal, mas ela falou que era muito importante. Por quê? Porque ela só sabia de todos os contras, né? Então, assim, o que as mulheres antigamente tinham mais efeitos colaterais do que benefícios.
benefícios. E aí foi onde eu pensei, poxa, eu preciso trazer alguém para falar, porque não é isso, né? Tem todo o lado bom de sentar, de mostrar para a pessoa, né? Tudo que vai acontecendo. Por exemplo, eu já tive pacientes aqui, doutor, que fizeram a terapia de reposição hormonal e deixaram de tomar antidepressivos, né? Que eram dependentes. Então, assim, tem toda essa questão boa que aí vem de encontro com essa terapia de reposição hormonal bioidêntica. Me corrija, por favor, tá? Mas... Na verdade, é o seguinte, a melhora do sono faz muita diferença na parte emocional, né? Tanto, mesmo fora da primeira menopausa, eu vejo muitos pacientes homens que vêm, que estão achando que está com libido baixa, testo baixo, e acabam melhorando o sono e acabam melhorando. Eu tenho uma paciente que tomava 5 remédios, gente, 5 remédios para depressão. Tomava Rivotril, quetiapina, venlafaxina, eram 5. Aí eu dei só a melatonina, magnésio, melhorando a higiene do sono dela, volta daqui um mês e fala assim, Bino, ó, parei todos os remédios. Eu levei o olho lá em cima, né? Eu falei, mas tô ótima, porque ela se sentiu melhor. Então você vê muitas pessoas sendo tratadas de depressão e o problema delas muitas vezes é falta de sono e de qualidade, né? E na menopausa, pelas ondas de calor, pelo fogacho e pela própria baixa do hormônio, né, da testosterona e do estrógeno, você tem um quadro depressivo. Mas voltando um pouquinho, antes, quando você entrava com os hormônios que não eram idênticos, eu ia falar isso nos efeitos colaterais, eu estava falando mais dos benefícios aí nos hormônios, né? Então, cabelo, pele, né? Você melhora muito, né? Então, a mulher, a vê que ela sente melhor o peito, ela melhora, né? Deixa aquele peito caído, o peito volta a ficar melhor, né? Então, além da parte estética, a disposição, a energia melhora muito, né? Então, os outros tratamentos que são muito importantes também é a alimentação, é você também atividade física, é o sono de qualidade, é o controle do estresse e parar o cigarro, álcool em excesso. O álcool atrapalha o sono, o cigarro também aumenta a incidência das complicações, né? Então, esse estilo de vida é muito importante e ninguém melhor da Cláudia para orientar vocês nessa parte de mudança de estilo de vida, que é a base. Eu vou colocar para vocês aí, quem quiser acompanhar no meu Instagram, eu vou pôr uma pirâmide, que a base da pirâmide do tratamento da saúde é você mudar o estilo de vida, né? Depois vem a suplementação dos hormônios, como nós estamos falando agora, da melatonina, dos suplementos de magnésio, de micronutrientes, né? Depois vem os remédios, que a gente também tem que entender que tem períodos que você tem que usar o remédio mesmo. E depois, por último, a cirurgia. Tem casos que a gente precisa operar. Então, mas a gente, se puder ter essa base, sem a base, mesmo a cirurgia, ela acaba não funcionando, não é? Então, antigamente, a gente fazia a reposição dos hormônios, eram com os hormônios, um hormônio chamado Premarin. Quem, assim, um pouco mais vai lembrar desse hormônio Premarin. Fez muito sucesso, porque realmente os sintomas melhoravam muito, né? Então, isso que a Cláudia está falando, eu acho que os efeitos colaterais não era, porque a melhora era muito grande. Elas melhoravam muito os sintomas da menopausa. As ondas de calor, tudo isso que eu falei para vocês, né? E a progesterona não era progesterona bioidêntica, que era igual que a sua. Era um progestágeno que não vem na progesterona, vem, na verdade, de um andrógeno, né? Um hormônio masculino. Né? E são bem diferentes, porque o progestágeno ele incha e a progesterona desincha. Né? Então, a pessoa que está tomando pílula e está muito inchada, você dá a progesterona, ela melhora, ela desincha. Então, os sintomas eram muito bons. Essa parte de melhorar os sintomas era muito boa. O problema é as complicações que acabavam tendo. Porque o Premarin era um hormônio que vinha da urina de uma égua prenha. Então, era um hormônio que era para cavalo, não é para uma pessoa, para um humano. Não é? E a progesterona não era a progesterona que a mulher fabrica, era um progestágeno. E por que isso é ruim? Porque vocês precisam entender o seguinte, o hormônio, ele é um mensageiro e ele vai mandar uma mensagem, uma carta, que vai chegar na casa da pessoa. Então, ela tem um encaixe que é perfeito com aquele mensageiro. O receptor e o hormônio, eles vão se encaixar. Então, você imaginar uma fechadura, para cada fechadura, você tem uma chave específica. Não é? Então, eu posso chamar um chaveiro, ele vem com uma micha e ele consegue abrir. Não é? Mas não é a chave. E essa fechadura vai ficar desgastando se você não abrir com a chave correta. Não é? Então, o problema disso é que era um hormônio que não era bioidêntico, não era igual ao hormônio
que a mulher produz, né? E isso foi acarretando problemas a longo prazo, com aumento de incidências, principalmente de câncer, que é o grande medo da maioria das mulheres, e o aumento de fenômenos tromboembólicos. O que é? É trombose. Trombose é quando as artérias, né, as veias das pernas acabam fechando e o sangue não circula. Então, foi feito um estudo grande, era um estudo muito grande, e ele parou de parar o estudo porque você tinha um risco de complicações maior do que os benefícios. Não que você não se sentisse bem com o hormônio, isso não, mas por essas complicações que acabavam tendo. Porque os sintomas elas melhoravam muito, não é? Então, aí ficou um tempo que aí parou, todo mundo falou, ficou com medo. Antigamente, os médicos gostavam de indicar para começar antes de parar a menopausa, de ter a última menstruação, e continuar para a vida inteira. Quer dizer, quanto mais remédio gastar, será melhor. E hoje, nós temos os hormônios bioidênticos. O que quer dizer bioidêntico? É um hormônio que ele é igualzinho ao que o organismo produz. Então, uma paciente me perguntou, achei muito engraçado, que ela perguntou assim, como é que a farmácia sabe que o hormônio é igual que o meu? Né? Como é que ele sabe? Porque, na verdade, o hormônio humano é igual para todo mundo. Quer dizer, a testosterona que eu produzo é a mesma da Cláudia, que é a mesma de vocês, que é a mesma da Cirlei, da Isabel, da Simone. É a mesma testosterona de todo mundo. Então, mas tem hormônios que agem como testosterona, mas não é testosterona, que nem aquelas injeções que o pessoal usa para anabolizar. Então, ele tem uma ação de testosterona, mas não é uma testosterona. Tá? Então, a insulina, quem tem diabetes, tem que aplicar insulina, a insulina é humana. Antigamente a gente usava insulina de boi, insulina de porco. Né? Depois veio a insulina humana. Então, hoje você tem um hormônio que é igual ao seu. A melatonina, quando você toma melatonina, é igual à sua melatonina. Né? Mas não é cada um tem uma melatonina. A melatonina é igual para todos os humanos. Entendeu? Essa é uma pergunta muito interessante. A outra coisa é o seguinte, o hormônio bioidêntico ele é natural porque ele é igual ao seu, mas ele não é produto feito de um ovário, que você pega um ovário, espreme, né, e produz o hormônio. Ele é sintético, mas a forminha vai sair igual ao hormônio seu. Então, a gente consegue reproduzir em laboratório um hormônio igual ao seu, apesar de ele não ser natural. Por exemplo, se a gente usar a soja é natural, certo? Mas ela não é bioidêntica. Ela não é igual ao nosso hormônio, apesar de ser natural. Então, o hormônio é sintético, mas é natural, porque ele é igual ao seu. Então, bioidêntico quer dizer o seguinte, que ele é igual ao seu hormônio. E quando você usa um hormônio igual ao seu, você diminui muito os riscos de câncer, né, que é uma das preocupações, e dos fenômenos de trombose, principalmente pela via da administração. Então, o ideal é você usar hormônio bioidêntico. Isso todos os médicos estão de acordo. Isso não tem dúvida. A outra coisa que também todos os médicos concordam é que você usando os hormônios bioidênticos, né, para estrógeno e testosterona, a melhor meio de você aplicar é através da pele, que é o gelzinho que você passa, ou adesivo. Isso também está todo mundo de acordo. E isso diminui muito o risco de trombose. Né? Eu peguei uma paciente agora, no finalzinho do ano passado, comecinho desse ano, que ela tomava pílula com 50 anos e teve um quadro de trombose. Né? Porque ali não é uma progesterona bioidêntica ou um estrógeno bioidêntico, é um sintético, que não é igual ao nosso. Então, quando você usa na pele, você não engole o comprimidinho. Quando você engole, você passa no fígado. Quando passa no fígado, você produz substâncias que aumentam o risco do sangue ficar duro, deixar de ser líquido, ficar sólido. Aí fica que nem uma rolha e entope. Entendeu? Então, o hormônio bioidêntico diminui muito, principalmente quando fica transdérmica. Eu tive uma paciente, que foi um caso bem interessante, que ela teve uma trombose porque trocou a válvula,
coração, e teve um quadro de trombose, e estava com sintomas muito grandes de ondas de calor, e aí me procurou, e para piorar, o cardiologista tinha falado para ela não usar, né? E a filha dela é médica. Aí eu mandei vários trabalhos, né? Chama meta-análise, que é quando você faz vários trabalhos e junta num só. Eu mandei para ela e viu o cardiologista, viu, a filha dela viu, ela viu também, e depois todos nós concordamos em fazer a reposição hormonal biidêntica. A segunda coisa que todo mundo tem o medo e pergunta muito é o tal de engordar, né? Engordar, porque engorda, os hormônios engordam. Então, eu estava falando para vocês da progesterona que não é bioidêntica, que não é igual à nossa. Ela engorda, ela incha. E quando você toma pílula, acho que muitos de vocês tomaram pílula e tiveram sintomas de inchaço. E quando você deixa de tomar a pílula, você usa a progesterona, você desincha. É diferente, entendeu? Então, tende até a pessoa emagrecer. Somente quando tem a testosterona, porque você dorme melhor, você também emagrece. E, lógico, a mudança da alimentação, não é? E o terceiro medo, acho que grande, que as mulheres têm, é com o risco de câncer, não é? Então, eu explico para todas o seguinte. Primeiro, a idade é um fator de risco para várias doenças. Então, a gente sabe, quando vai ficando velho, a gente tem mais risco de ter Alzheimer, tem mais risco de ter diabetes, tem mais risco de ter câncer, tem mais risco de ter infarto, tem mais risco de ter derrame. Porque isso é doença de pessoa de idade. Isso não quer dizer que jovem não vai ter, mas isso é coisa de pessoas mais velhas, né? Também não quer dizer que todo mundo vai ter. Então, o câncer, a gente vai cuidar, então vocês sabem que vocês têm que ir no ginecologista todo ano para fazer o Papa Nicolau e o exame da mama. Por quê? Para ver se não tem mais risco de infarto, ou, desculpa, de câncer de mama e de endométrio, ou do útero. E isso é depois do tempo, depois dos 40, 50 anos, que isso você tem que fazer todo ano. O homem tem que ir lá fazer o exame da próstata, principalmente depois dos 50 anos, porque tem mais risco de ter. Então, a gente, com o passar dos anos, vai aumentando o risco, não é? E o hormônio, a gente já tem bastante trabalhos, né, mostrando, principalmente em 5 anos de estudo, que não aumenta o risco, muito pelo contrário, até protege a mama, né? Você até melhora. Pacientes que têm cistos de mama, quando você aumenta a dose da progesterona, melhora o cisto da mama. O mioma, que você já deve ter ouvido falar, que são cistos que tem no útero, também melhora. Então, isso mais ou menos está todo mundo de acordo que a reposição bioidêntica, né, não aumenta a incidência de câncer nos primeiros 5 anos e em pacientes abaixo de 60 anos, que estão dentro daquela janela que eu expliquei de oportunidade, que é os primeiros 10 anos depois que você entrou na menopausa, que você vai fazer a reposição dos hormônios bioidênticos. Tá? O que há uma discussão muito grande é, aí os médicos acabam denegrindo a imagem dos hormônios bioidênticos, eu concordo também com eles, é que quando você vai fazer os hormônios bioidênticos, né, a indústria que você vai comprar na farmácia, você tem algumas medidas, mas quando você vai personalizar, você não tem doses fracionadas. Então, por exemplo, tem de sorte, tem de meio, de 1, né? Mas não tem de 1,2, 1,4, às vezes isso faz diferença para paciente, né? E aí a gente usa manipulado. E meio que o bioidêntico ficou um sinônimo de manipulado, que você faz farmácias de manipulação. E eu falo sempre para os pacientes, eu procuro indicar uma farmácia de manipulação, por quê? Porque quando você vai comprar uma Novalgina, você vai comprar uma Novalgina aqui, em Recife, em Pernambuco e em Porto Alegre, vai ser a mesma Novalgina. Mas quando você vai comprar um produto artesanal, e eu comparo isso com uma pizza, por exemplo, que é igual para todo mundo, é farinha, água e sal, molho de tomate e mussarela, é igual para todo mundo, saber que as pizzas não são iguais, porque depende, é um produto artesanal, vai depender da farinha que você usa, vai depender do tempo que você deixa a massa em repouso. A Cláudia que cozinha bastante, né, Cláudia? Tem que deixar, é o pizzaiolo, é o forno, faz toda a diferença no produto final. Então, sempre eu procuro indicar uma farmácia de manipulação. E o que acontece? Nos Estados Unidos, o FDA, que é o controle, a Anvisa, que é aqui no Brasil, ela controla as farmácias, né? Mas as farmácias de manipulação são controladas pelos conselhos de farmácia. E às vezes os conselhos de farmácias
né, acabam não sendo tão rigorosos como o FDA. Então, o que há uma crítica é no produto manipulado. Mas quando você faz uma farmácia conhecida, né, que você tem um controle, por exemplo, o controle é meu. O paciente fez, usou hormônio, não aumentou, o hormônio não foi absorvido, não é? Então, eu tenho um controle da farmácia. Então, eu procuro indicar uma ou duas farmácias no máximo, né, para que eu tenha um controle e que a paciente tenha um resultado. Eu tive uma paciente em Tubarão que não fazia uma farmácia lá porque era mais barato, porque ela é conhecido e tal. E os hormônios não aumentavam, aumentava a dose, aumentava. Eu estava desconfiando do laboratório, estava desconfiando do jeito de aplicar. E eu falei, ó, vamos comprar a farmácia normal, que é melhor, que é mais tranquilo. Então, essa é a grande crítica que você tem com os hormônios manipulados. Então, a gente vai lá, o médico receita, eu vou lá, prescrevo a medicação. Nossa consulta é 1h30, eu consigo ver toda a parte de história, faço, é um esforço para que dá o melhor para ela, aí ela faz uma farmácia qualquer, não tem resultado, e aí vai ser todo o trabalho nosso acaba jogando no lixo, não é? Então, essa acho que é a grande crítica que todos os médicos têm meio que de acordo, que o problema, às vezes, é a manipulação. Então, precisam ser farmácias confiáveis, farmácias de boa qualidade, né? E usar o bioidêntico. O bioidêntico sempre é melhor do que o não bioidêntico. Isso vale para tudo. Quanto a gente estiver mais perto do natural, é melhor. Outra coisa muito importante, tem vários fatores de risco para câncer de mama. Eu falei um deles para vocês, que é a idade. Então, a idade é um fator. Então, isso não quer dizer que paciente jovem não vai ter câncer de mama. Tem. Peguei uma paciente agora, 38 anos, com câncer de mama. Outro fator muito importante para câncer de mama, além da idade, é o cigarro. Cigarro é um fator de risco altíssimo para câncer de mama. Terceiro, também muito conhecido, obesidade. Aumento de peso, você está fora do peso, aumenta o risco de câncer de mama. Obesidade é um fator clássico. Álcool aumenta o risco de câncer de mama. E vida sedentária. Se ser sedentário, aumenta o risco de câncer de mama. E quando eu estou falando de sedentário, eu não estou falando para vocês fazerem crossfit. 5 vezes por semana, entendeu? Correr Ironman, volta à ilha. Não é isso. Anota aí. Todo mundo aí tá com um papelzinho na mão? Anota. 3 vezes por semana, uma caminhada de 50 minutos. Repetindo? Uma caminhada, 50 minutos, 3 vezes por semana. Você faz aí na sua cozinha, faz na sua sala, faz no quintal, faz no prédio. Então, não estou falando para vocês fazerem um crossfit. Não é nada disso. É uma atividade física super tranquila e faz toda a diferença. Eu vou dar um trabalho para vocês o seguinte. Pegaram 3.000 mulheres, não é meia dúzia, 10, 3.000 mulheres. Colocaram num grupo e 3.000 mulheres em outro grupo. Essas 6.000 mulheres eram mulheres que já com câncer de mama, já estavam com a doença instalada, já tiveram feito quimioterapia, radioterapia, certo? Então, são pessoas que já estão lá no final, quer dizer, estão com a doença instalada, já com quimio e rádio, tá? Então, no comecinho. E puseram essas mulheres em 2 grupos. E o que diferenciou um grupo do outro? Um grupo fez caminhada, 50 minutos, 3 vezes por semana, e outro caminhada não fez nada. E o que encontraram? O grupo que fez caminhada teve 60% menos recidiva, quer dizer, voltar ao câncer depois de uma quimio do rádio, do que o grupo que não fez. Então, veja, mesmo quando você já está com a doença, a caminhada faz diferença. Então, gente, caminhar. Ó, e se vocês forem esperar ter vontade para fazer exercício, vocês não vão. Entenda bem, a gente não acorda de manhã e fala assim, estou com vontade de fazer exercício. Quem falar isso é mentiroso. Tá todo mundo rindo aí, ó, que é mentiroso.
Ah, eu não quero ir para academia. Não, a gente quer acordar, ele quer ficar na cama, tomar um café, né, gostoso, né? À noite comer uma pizza, ver um filme. Então esse negócio de falar que quer ir fazer ginástica é coisa de doente, tá mentindo. Porque ele não acorda com vontade de fazer exercício. O que acontece muitas vezes, quando você faz exercício, você fica sem fazer, você sente falta. Aí é outra história. Então, se você não tiver uma disciplina militar, né, para ir fazer exercício, amiga, você não faz. Tem que ir reclamando, xingando, entendeu? E qual que é a melhor hora do exercício? Pensa aí para vocês. Quanto que é a melhor hora do exercício? Quando acaba. Quando acaba é a hora. É bom, que já pagou, você já fez, né? Você está bem, né? Não fica com culpa. É a melhor hora. Porque, amiga, não vai. Então, se não tiver disciplina militar, você não vai fazer, tá? Então, é importante que a gente faça exercício físico, tá? Tá tomando reposição hormonal, não tá? Vai fazer. E a alimentação? Então, necessariamente, o peso não é tão importante quanto a qualidade da alimentação. A gente pode estar comendo bem, estar no peso mais alto, e a gente às vezes está no peso bom, mas comendo tudo errado, né? Então, a gente conhece sempre aquela pessoa que come, 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 não engorda, né? Mas aí come tudo errado, muita farinha, muita... Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque a Cláudia aí já tem dado bastante orientações para vocês. Mas com muita farinha, muito açúcar branco, né? Essas pessoas acabam, mesmo sendo com peso bom, acabam tendo mais problemas. Já deu 20 minutos? Ninguém falou. Deu 20? Deram, mas é que eu estava tão envolvida, Ah, doutor. se deixar eu vou embora, gente. Então, agora vamos abrir para a pergunta, porque senão eu vou embora. Adorei, adorei. Não, essa da atividade física, esses dias eu saí de casa e fui correr no período da manhã, os 5, 10 primeiros minutos eu xingava tanto, eu dizia, meu, você é muito trouxa, acordar cedo, já tava sol. Cara, quem vem de boa vontade de fazer um negócio desse? Mas no final é um orgulho tão grande da gente, né? Aquela coisa tão boa. Aí eu pensei, é exatamente a descrição que o doutor trouxe agora. Doutor, acho que deu para ter uma ideia muito bacana aqui, muito, muito legal, sabe? Dessa questão da qualidade, dos hormônios, tudo. Se vocês gostaram desse vídeo, acharam esse conteúdo relevante, divulguem nas suas redes sociais, conversem com as suas amigas, porque é impossível que em pleno século XXI tenhamos mulheres sofrendo com a menopausa ou médicos afirmando que é assim mesmo, você tem que sofrer, você tem que se acostumar, quando a gente tem ferramentas efetivas, seguras, que podem melhorar muito a qualidade da vida da mulher. Então, divulguem, isso é muito importante, nos ajude a que o conhecimento substitua o medo. Um abraço a todos.